Por que eu estou aprendendo isso? Se você não deixar claro para o aprendiz o porquê ele está aprendendo aquilo, a importância e como ele vai utilizar aquilo que ele está aprendendo, ele não vai ter nenhum estímulo para se dedicar, ele não vai ter curiosidade. Nós temos que despertar a curiosidade do aluno. A motivação é tirar nota. Isso não é uma boa motivação. Tirar nota é uma motivação imediata. É como você procurar emprego e você pensar na sua carreira. São duas coisas completamente diferentes. Quem pensa numa carreira está programando o futuro, a médio e longo prazo. E quando você está na escola sem saber o porquê você está aprendendo aquilo, você está aprendendo algo com objetivo imediato de conseguir uma nota para passar de ano. Só que isso não dá ideia para o estudante do poder que tem você saber articular bem as palavras, se comunicar bem. Eu acho que os alunos, eu tenho certeza que os alunos se interessariam muito mais pelo nosso idioma, pelo idioma natal, se eles entendessem o poder que isso lhes dá. Eles não têm noção disso, eu acho inclusive que os professores não têm noção disso. Vou te dar um exemplo, na época da escravidão, quando os escravos foram trazidos para o Brasil e também para outros lugares do mundo, qual a primeira coisa que se proibia esses escravos de fazer? Você sabe? Não. Falar o próprio idioma. As raízes. Eles eram proibidos de falar o próprio idioma. Por quê? Porque você tira a pessoa do seu ambiente, você já tirou a pessoa do ambiente, mas se ela continua, né, com esse aspecto cultural, que é o mais forte que nós temos, a nossa língua, muita gente ainda não sabe disso, é um aspecto cultural nosso, do nosso país, do nosso povo, é o principal aspecto cultural. E é aquilo que faz com que nós passemos os nossos conhecimentos, a nossa cultura, a nossa história adiante. Então, quando você tira essa possibilidade das pessoas, você obriga as pessoas a falarem o seu idioma, aí você consegue escravizá-los totalmente. Sim, percebe o poder da língua, da linguagem? O nosso cérebro, Patrícia, ele é preguiçoso em certo aspecto. Ele é um resolvedor de problemas, mas ele quer resolver problemas com o menor esforço possível. Tá? Então, com referência à linguagem, isso sempre aconteceu. Nós tínhamos o latim que não era o vulgar, que era o latim falado pela elite, pelos religiosos, né? E aí, depois nós tínhamos aí o quê? O latim vulgar, que era chamado de vulgar, que era a simplificação daquele latim, porque essa é uma tendência do ser humano, de ir facilitando, né? De ir simplificando as coisas. E é normal. Nós temos aí um exemplo amplamente usado agora, que é o vossa mercê, né? Vós me sê, você, se, chegamos até o se. Então, isso é uma tendência natural. Só que nós, educadores, temos a obrigação de mostrar para os aprendizes que esse poder, que saber articular, saber colocar as suas ideias, o seu posicionamento, exigir os seus direitos, tudo isso precisa que você saiba falar, que você saiba se comunicar, que você saiba se colocar, né? Por exemplo, um cantor lírico, ele sabe todas as técnicas de voz, ele sabe usar todas as técnicas e modulações de voz, mas ele pode cantar uma música popular maravilhosamente bem. Por quê? Porque ele sabe a plenitude das técnicas, e aí ele pode brincar com isso, como ele quer. Então, quando você sabe, você tem um bom conhecimento da sua língua, você sabe usar bem a linguagem. Qual que é a diferença de língua e linguagem? A língua é o idioma, é você saber usar as regras gramaticais para se colocar com clareza, com coerência, com coesão. E a linguagem, eu faço a seguinte analogia. Quando você vai à praia, como é que você se veste para ir à praia? Você põe um calção, um chinelo, ok, não precisa nem colocar uma camiseta. Quando você vai a um casamento, por exemplo, como é que você se veste? Você vai de chinelo e bermuda e sem camisa? Não, você se veste de maneira adequada àquele evento do qual você vai participar. A mesma coisa é a linguagem. Quando você está em casa, falando com seus irmãos, com a sua família, você relaxa. Eu também relaxo. Posso falar errado, eu posso fazer contrações.
ótimo. Mas quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou apresentar uma palestra, uma aula, eu não vou usar a mesma linguagem. Eu vou usar uma outra linguagem, uma linguagem adequada àquele ambiente. A ocasião, Exato. o ambiente. Então é a mesma coisa. Quando eu falo com a moça que faz a limpeza na minha casa, eu não posso usar a linguagem que eu estou usando com você. Eu uso uma linguagem que faça com que ela entenda mais facilmente o que eu estou querendo dela. E também com que ela não se sinta inferiorizada. Gente, isso é muito importante, a gente ter essa empatia. Agora, quem não conhece bem a língua tem algumas desvantagens. Não vai saber brincar com a linguagem, brincar entre aspas, não vai saber utilizar corretamente a linguagem nos diferentes ambientes. Vai se tornar uma pessoa deslocada. Às vezes você vai num local, num evento, num jantar. Aí tem aquela pessoa que fica quietinha, que não fala nada. Essa pessoa não está à vontade para se expressar. Sim. De repente é uma pessoa rica, é uma pessoa que poderia ter uma conversa, elaborar uma conversa interessantíssima, mas ela não se sente segura, porque ela não tem as ferramentas. Então ela passa o jantar inteiro quietinha, ela tem medo de se expressar. É muito desagradável isso. Dani, que conselho você daria para as pessoas em todas as idades? A gente sabe que a comunicação de um jovem, hoje, inclusive, com a turma dos né? Tipo. Então, tem os vícios de linguagem, eles pertencem nós também tínhamos os vícios da nossa geração, né? Mas hoje eu percebo que é muito mais acentuado essa falha na comunicação por conta de uso de estratégias que empobrecem a língua, né? E que conselho você daria, por exemplo, para um jovem ou para pessoas de todas as idades? E como melhorar a nossa comunicação bem utilizando a nossa língua? Então, são duas coisas aí que você citou. Vício de linguagem faz parte da gramática da língua portuguesa. Por exemplo, o gerundismo. Vou dar só um exemplo. O gerundismo. Você liga para um lugar e a secretária diz: ok, eu vou estar passando o seu telefone para o meu chefe e ele vai estar te ligando. Isso é conhecido na gramática como gerundismo. É um vício de linguagem, né? E depois nós temos também outros erros que chegamos até aos erros bárbaros. E temos os modismos. Os modismos que são, inclusive, que contém, inclusive, as gírias de ocasião, das gerações. Né? Isso não está errado, não é um erro, não é um problema, desde que você saiba usar no momento certo com a pessoa certa. Não é? Agora, um conselho que eu poderia dar para os jovens é estarem muito atentos, porque com essa diminuição vocabular, né, eu vejo que os jovens, como eles não têm essa consciência do poder que você saber usar o seu idioma te dá, você acaba sendo facilmente manipulado, o seu QI diminui. Para vocês, só para a informação de quem não está familiarizado, o QI é apenas uma medida, um índice da inteligência, de medida de inteligência. Mas existem inteligências múltiplas, ou seja, ninguém é burro mais, porque antigamente só existia o QI como índice. Agora já se descobriu, existe uma pesquisa a respeito de que nós temos inteligências múltiplas, ou seja, você tem uma inteligência voltada à matemática. Inteligência emocional. Eu tenho uma inteligência voltada às letras, às palavras. Existe a inteligência emocional, como você citou, a sinestésica, e por aí vai, tá? Até a última pesquisa que eu tive contato eram 9 inteligências. Então não existe ninguém burro. Porém, quando você é limitado na sua comunicação, você está se sujeitando a ser manipulado por quem sabe usar as palavras e consegue colocar na sua cabeça realidades que interessam àquela pessoa. E isso está acontecendo muito. Narrativas que são conhecidas muito hoje como narrativas e que hoje eu vejo assim que nós estamos num período histórico em que as palavras estão sendo amplamente utilizadas como ferramenta de manipulação. Então, nunca foi tão importante nós estarmos atentos a ler, a procurar saber, a procurar ampliar o nosso vocabulário, entender, interpretar textos, aprender a interpretar textos. É incrível, Patrícia, como hoje, quando você fala uma coisa por telefone, por exemplo, com alguém, você liga para um departamento, alguma coisa, você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Porque com a tecnologia, eu adoro tecnologia, não sou contra, mas nós temos que estar atentos ao seguinte: a tecnologia está criando uma ansiedade cognitiva muito forte, uma patologia mesmo. Então, todos nós estamos entrando nessa onda. A gente tem que parar um pouquinho e falar, olha, hoje eu vou fazer um detox tecnológico. Né? A gente tem que dar um tempo nisso aí, porque nós estamos ficando com ansiedade tecnológica. Isso
trabalha no nosso sistema cognitivo da seguinte forma: você não tem mais paciência de ouvir o que o outro te fala. Enquanto o outro está falando, você já está pensando em outra coisa ou já está pensando na resposta que você vai dar. Então você não consegue entender o que o outro está falando para você. Eu acho que a velocidade e a quantidade de informações nos jovens, eu percebo isso na sala de aula. E eu brinco muito com isso, porque de que cor é a sua camisa? Eu sempre faço esse exercício. Exatamente porque eu tenho a impressão de que, exatamente isso que você falou, você pergunta uma coisa e eles respondem outra. De que cor é a sua camisa? Ah, ela é feita de malha. De que cor é a sua camisa? Eu ganhei do meu avô. Não foi isso que eu perguntei. Exato. E isso é impressionante como isso tem ocorrido na sala de aula. Eu acho que essa cabecinha está tão cheia de informações que ou a falta de atenção, ou a falta de paciência, ou exatamente essa deficiência cognitiva, porque não foi isso que eu lhe perguntei. Você sai pela tangente e me responde uma coisa, talvez até pertença àquele assunto, mas não foi isso que eu lhe perguntei. Eu faço muito esse exercício na sala de aula. Sim. O que você está me respondendo? Eu lhe perguntei uma coisa e você está saindo, aí talvez venha a calhar com o que você falou. Essa cabecinha está tão cheia de informação que ela não está prestando atenção em mim, ou ela não está conseguindo cognitivamente me entender, para me responder à altura. E isso realmente tem acontecido com frequência na sala de aula. Exatamente. Isso faz com que as pessoas fiquem cansadas mentalmente. Esse excesso de informações faz com que as pessoas fiquem mentalmente cansadas e tenham essa preguiça, digamos assim, esse cansaço, essa acomodação de não ter que pensar muito, não ter que refletir muito. E isso é um prato cheio para pessoas mal intencionadas manipularem as cabeças. Né? Então, por isso que tem tanta gente por aí repetindo coisas sem sentido, que você vê que não tem o menor sentido, né? Como o tal do pronome neutro, não é? Vou ter que falar disso, porque... Então, assim, é uma coisa completamente sem sentido. E mesmo que você explique, gente, o nosso idioma, ele veio do latim, ali nós tínhamos eu estudei 4 anos de latim na Faculdade de Letras, nós tínhamos 5 declinações, tinha um masculino, feminino e neutro. Só que daí, essa simplificação que eu citei anteriormente fez com que o neutro fosse incorporado no masculino, para não ter masculino, feminino e neutro, com o passar dos anos e tal, foi incorporado no masculino. Então, quando eu falo no masculino, eu estou incluindo todos. E quando eu falo das mulheres, eu especifico. Né? Aí eu digo todas. Né? Quando eu digo todos, boa noite a todos, eu estou incluindo masculino e feminino. Isso é fato. E isso é tão importante para quem fala outras línguas, e a Tânia fala outras línguas, né? A Tânia fala inglês, fala italiano. É tão importante o que tem acontecido, essa manipulação da linguagem, né? Que ela passa por sociedade, por política, enfim, que os pronomes nas línguas, no alemão, no inglês, no italiano, eles são tão importantes e a gente não tem a noção da importância disso, talvez na língua portuguesa. Então eu queria que você discorresse um pouquinho desse absurdo, Tânia, que está acontecendo com o mau uso da nossa língua, né? Foi o que eu disse. O idioma é a base da cultura de um povo. Né? E como nós estamos com essa deficiência escolar, que, do meu ponto de vista, ela não é ao acaso, essa deficiência escolar, ela é planejada para que se mantenha. Como é que você mantém um povo submisso, um povo acomodado, que concorde, que aceite o que você faz? É você limitando a capacidade de raciocínio, capacidade de crítica, de análise crítica. Fica muito mais fácil de você manipular as pessoas. E, nesse sentido, a escola, ela não cria cidadãos conscientes, né, do seu papel no mundo, do seu papel na sociedade. Como eu disse, ali é um lugar... Eu falei de depósito de pessoas, pode parecer um pouco agressivo, mas foi como eu me senti. Eu falei, isso aqui, as pessoas, os pais vêm, colocam as crianças aqui e a gente fica passando matérias para eles tirarem notas. Isso não é você formar um cidadão. Obviamente que também está faltando que os pais façam a sua parte, tá? Eu quero deixar isso bem claro aqui, que a escola, ela não tem essa missão de formar um cidadão de forma completa. Né? A educação começa em casa, os pais estão fugindo dessa responsabilidade, estão jogando os filhos na escola e deixa lá que os professores que se virem com a falta de educação que as crianças têm hoje, que não aprendem em casa. Né? Então isso também já é um grande problema. Mas quando você tem essa população que não tem acesso pleno a linguagem que te possibilite você discutir, você ouvir o outro, você entender o que o outro está te dizendo, você colocar as suas opiniões, os seus valores,
fica muito mais fácil de você manipular a população. Então, quando se lançam essas ideias ideológicas, que são puramente ideológicas, não tem base nenhuma de conhecimento, as pessoas aceitam, muita gente aceita aquilo como verdade. Assim como tem gente que assiste as novelas e acham que aquilo é verdade. Eu conheci uma senhorinha que ela assistia as novelas e ela acreditava que aquilo tudo era verdade. Então a população está um pouco assim, assistindo a novela, né, que é colocada para ela, tá? E está acreditando, está engolindo aquilo como verdade, está se acomodando, né? Não está querendo pensar muito a respeito, porque dá trabalho pensar. Né? Estudar dá trabalho, aprender dá trabalho. Eu estava dizendo hoje numa palestra para 150 jovens que o nosso cérebro ele é preguiçoso. Ele é um resolvedor de problemas e ele é preguiçoso, como eu te falei. Mas nós temos por obrigação, quem quer crescer, quem quer se sentir realmente um cidadão, uma pessoa realizada, precisa o tempo todo estar falando para o seu cérebro, não, mas eu quero isso, eu quero aquilo, sabe? O querer, né? É você ter domínio sobre o seu pensamento, sobre a sua vontade. Tânia, aonde você acha que nós perdemos um pouco com a valorização dos nossos grandes escritores? Né? Porque nós temos escritores famosos, escritores maravilhosos. Ao longo do caminho que se percebe que o Brasil não teve a capacidade de gerar novos e bons escritores. Né? Aonde a gente perdeu isso? Em que momento nós não lemos mais Machado de Assis, nós não lemos mais os clássicos? Aonde nós perdemos essa valorização e esse desejo de conhecermos os nossos grandes nomes da língua portuguesa? Por que isso se perdeu também? Patrícia, eu acho que isso deu essa valorização das nossas coisas, dos nossos talentos, da nossa cultura, se perdeu quando a doutrinação tomou conta dos espaços de educação. Né? Porque aí você, por exemplo, eu comecei na literatura, eu não sou de literatura, mas eu comecei a ler com Monteiro Lobato. E há pouco tempo Monteiro Lobato foi execrado. Então, assim, só rindo, né? Porque, a gente ri, mas é triste, é rir para não chorar, né? Então, o Brasil se perdeu nessa história de colocar a doutrinação acima da nossa cultura, das nossas raízes, dos nossos talentos, sabe? Essa falta de vigor nas pessoas em relação a buscar o que é nosso, o que é raiz, e o que tem um primor maravilhoso, por que isso se perdeu? Talvez nisso que você falou. Eu vejo assim, dessa maneira. Eu vejo que, gradativamente, os interesses doutrinários foram tomando conta dos espaços educacionais. Então, o que se lê, o que se indica, são outras coisas. Inclusive, se você perceber, Patrícia, de um tempo para cá, não é saudosismo, é uma constatação, onde estão os nossos talentos novos? Não existe. Onde estão os grandes autores, os grandes músicos? Que novos escritores nós temos para citar no Brasil dos últimos 20 anos? Uhum. Sim. Uma coisa que eu percebo na Itália, falando da Itália agora, é que eles prezam demais a cultura deles, percebe? Então os jovens, até é uma coisa curiosa que eu percebi ali, os jovens italianos aqui seriam considerados caretas. Sim. Entende? Porque eles prezam demais a história, as artes antigas, os clássicos. E eles mantêm. E eles mantêm, eles estudam, nas escolas italianas isso é muito forte. E é um paradoxo, porque dizem que, e é verdade, a Europa é de esquerda, né? E a esquerda tem essa coisa de trabalhar muito na ideologia. Mas eu acho que é uma esquerda que evoluiu. Eu falando isso com uma professora lá da universidade, contando para ela as coisas que estão acontecendo no Brasil, ela falou, nossa, mas isso acontecia aqui nos anos 60, 70. Isso aí já passou, a gente já está muito à frente. Né? Então, não é um problema de esquerda e direita do meu ponto de vista. É um problema de você se agarrar a uma ideologia ultrapassada que não deu certo e que já evoluiu em outros lugares e não abrir mão disso. Então você acaba trazendo para as escolas uma ideologia ultrapassada, você limita os alunos, os jovens, você limita o futuro deles, porque que futuro tem esses jovens? Um jovem brasileiro que vai para fora do país com o certificado que ele tem, com o conhecimento adquirido na escola aqui, a não ser que ele seja fora da curva, o que ele consegue fora do Brasil? Ele não é nem considerado, porque se sabe que no Brasil a educação é precária. Então, se todos, até fora do Brasil, se sabe que a educação é precária, por que aqui não se toma uma providência?
Então, você está falando, eu estou pensando, será que não passa um pouco pela nossa autoestima? Porque quando você diz que um jovem italiano preza pela sua história, quer mantê-la, estuda os clássicos e preserva isso, talvez a nossa autoestima enquanto brasileiros não nos permita isso. Talvez a gente esteja acostumado a tentar importar coisas achando que são mais valorosas do que as nossas. Então, isso que você falou da ideologia, eu acho que é uma coisa da base. Se nós não prezamos pelo nosso, né, pelas nossas preciosidades, pode passar pela nossa baixa autoestima. Quando eu lhe digo, nós pagamos caros pelos cursos de inglês dos nossos filhos, mas não pagamos, por exemplo, aulas particulares de português para que eles escrevam e falem bem. Isso me passou agora. Será que a nossa autoestima não é tão baixa que nós não consigamos valorizar a nossa língua? Perfeitamente. Baixíssima. Eu acho assim, fazendo esse comparativo entre o que eu vivenciei lá fora e o que eu vejo aqui, a nossa autoestima é baixíssima, baixíssima. Mas isso nos foi sendo imposto, nos foi sendo colocado nos séculos, né? Durante os séculos. Então, nós realmente temos uma baixa autoestima. E é engraçado que, tirando essa parte educacional, na Europa, quando você fala, eu sou brasileiro. Brasileiro? Né? É claro que tem também aquele, Brasil, carnaval, tem Sim. também esse lado, mas tem o lado simpático, tem o lado de que o brasileiro é um povo de bem, tem essa... Então, às vezes, eu acho que a imagem do brasileiro fora do Brasil é até melhor do que do brasileiro próprio dentro do seu país. Eu acho que nós estamos precisando recuperar a nossa história, saber de onde a gente vem, porque a autoestima está diretamente ligada com o desconhecimento da sua história, falta de autoconhecimento. Então, a nossa falta de autoestima, uma autoestima baixa, está, do meu ponto de vista, ligada a essa falta de conhecimento da sua própria história. Se você pegar uma pessoa, por exemplo, que não sabe de onde veio, não sabe quem são os pais, ela vai ter essa dificuldade de autoestima. Ela vai ter sempre essa dificuldade. Todo mundo quer saber de onde veio. Então, por que nós, brasileiros, nós nas escolas não ensinamos a nossa história? Né? Não destacamos os nossos valores, os nossos talentos. Por quê? Então, essa falta de interesse gera uma baixa autoestima. A pressão, eu acho, da ideologia é muito forte. Enquanto nós estávamos falando, eu lembrei de uma notícia que veio essa semana e busquei aqui no Instagram. O CNU, que é o concurso público, que é o Enem dos concursos, eu não sei se você ouviu essa notícia essa semana no Brasil, a prova desse Enem dos concursos, são vários concursos que vão ser feitos para diversas áreas, a prova vai retirar a obrigatoriedade do português. Quer dizer, a gente reclama que as coisas só andam para trás e a ideologia faz com que realmente elas andem marcha ré. Como que você tira de uma prova de um concurso público a obrigatoriedade da língua? Pois é, Patrícia, mas é o que eu falei, é um plano. Sim. É um plano, né? Então, eu vejo muito claramente que existe um plano de emburrecimento, digamos assim, da população. Então, não haverá mais prova de língua portuguesa para concursos de nível superior. Quer dizer, tudo que a gente está falando aqui cai por água abaixo quando eu não exijo o mínimo do mínimo, que é a tua proficiência na língua que você nasceu, na tua língua natal. Não é possível que essa massa, isso que você falou, essa estruturação, esse planejamento vença, né, e tire, isso já é oficial, vai ser tirado dos concursos. É um absurdo o que estamos assistindo. E o que gera isso? Isso gera ineficiência de prestação de serviço, gera... Imagina a comunicação precária, pobre. Exato. E comunicação precária gera o quê? Problemas. Claro. Problemas de interpretação, gera prejuízo para a população. Você precisa de um serviço, você vai ser atendido por uma pessoa que não sabe nem interpretar o que você está precisando, né, para poder te atender, e por aí vai, né? Digamos que você vai a um médico, tá? E o médico, ele não sabe se comunicar bem com você. Você está lá sentindo um sintoma que você considera grave, você vai a um médico que pode ser um crânio, que pode ser ótimo, mas ele é ruim de comunicação, ele não fala bem. Como é que você vai sair desse médico? Você vai procurar outro, você não vai confiar nesse médico. Aí você vai a outro médico que pode não ser tão bom quanto aquele, mas ele conversa, ele te ouve, ele te explica tintim por tintim por que você está sentindo aquilo, quais são os possíveis diagnósticos. Você vai confiar em qual médico? Aquele que tem um currículo maravilhoso, mas não soube conversar com você? Ou aquele outro que não tem um currículo tão maravilhoso, mas que conversou com você de maneira clara e objetiva? Isso vem a preencher uma curiosidade para eu passar para você. Então, eu visitei alguns cursos exatamente por curiosidade. Qual é a pontuação do português em relação às outras áreas?
A redação, por exemplo. Em alguns cursos, a redação tem peso praticamente igual a qualquer outra coisa que está errado. Porque é o que você falou, você deu um belo exemplo. Um médico se comunicando mal vai lhe deixar maluca de preocupada. Um engenheiro se comunicando mal, ele não sabe nem vender o serviço dele. Passa por aí. Nós somos profissionais liberais, por exemplo, você precisa vender o seu produto. Como você se expressa na venda? Carregando um bom português, tendo um bom português, a forma como você se comunica. Quer dizer, se o próprio vestibular não bem pondera a sua proficiência na sua língua natal, quem o fará? Exato. Quando eu cheguei na Itália, Patrícia, para mim foi bem claro, porque eu não falava nada de italiano, eu falava tchau. Era a única palavra que eu sabia falar. É bom, porque tchau é para quando chega, tchau é para quando vai embora. Mas aí eu comecei a ser convidada a jantar na casa de nas lojas ali, quando eu ia comprar alguma coisa, beleza, todo mundo falava inglês porque a pessoa se vira, apesar que italiano não fala muito bem o inglês, tá? Mas eles se viram para negócios, né? Isso aí é universal e atemporal, né? O idioma não é uma barreira para fazer negócios, para compra e venda. Trabalhei muito a mímica. Mas eu percebi que eu estava me tornando uma pessoa deslocada naquele país, porque eu estava me tornando limitada, eu tinha várias limitações. Quando eu precisava ir solicitar um documento, alguma coisa, e a pessoa não falava inglês, então eu não estava conseguindo exercer a minha cidadania, né, digamos assim, naquele país, por problemas de idioma, porque eu não conseguia expressar. Aí o que eu fiz? Isso faz 6 anos, gente, eu já não era mais uma garotinha, né? E aí eu fui aprender o italiano, do zero. Eu entrei na universidade lá, que tem um curso de língua e cultura italiana, porque esse é um outro aspecto. A língua e a cultura estão atreladas. Completamente atreladas. Não adianta você aprender um idioma se você não aprender a cultura da origem daquele idioma, né? Então, é a mesma coisa para nós. O que adianta aprender português e não saber a nossa própria cultura? Trazendo isso para nós. E aí eu fui estudar. Eu estudei quase 1 ano na universidade, e eu recebi os certificados, né, um curso certificado, e hoje eu falo muito bem, me expresso, inclusive dei um curso lá para eles de escritura técnico-científica, né, redação técnico-científica, trazendo para o português, um curso todo em italiano para doutorandos. Então imagina, eu não poderia fazer isso antes. Veja as limitações que a precariedade do idioma me traria, inclusive no meu trabalho. Então, limita você a ganhar dinheiro, limita você a ter relações pessoais saudáveis, sabe? Eu tinha um aluno americano, por exemplo, que ele tinha dificuldades para aprender a língua portuguesa e queria se relacionar com pessoas do Brasil. Muita dificuldade, se deu mal, sabe? Por problema de interpretação, problema de entender o que o outro queria dizer. Então, a precariedade do idioma cerceia você de diversas possibilidades da sua vida. Você fica limitado, né, em vários aspectos da sua vida. E quais são as dicas da professora Tânia para melhorarmos o nosso português? Bom, eu vou dar uma dica só, porque, né, aqui não dá para dar uma aula, tá? Eu vou dar uma dica, mas essa dica, para mim, vale ouro, porque ela é a chave para você se comunicar de maneira clara e precisa, tá? Quando você for montar uma frase, criar uma frase, muita gente tem essa tendência de fazer a frase invertida, tá? Vou dar um exemplo. Muito ferido, ele voltou da guerra. Isso é uma frase invertida. Qual seria a frase direta, no sentido direto? Ele voltou da guerra muito ferido. Tá? Então, toda vez que você for fazer uma frase, você começa com o sujeito. Lembra da fofoqueira? A fofoqueira, ela começa a falar do sujeito. Você viu a Maria? É o sujeito, né? Depois é o verbo. A Maria saiu ontem com uma roupa que Deus me livre. O que a Maria estava fazendo? É o verbo. E depois o complemento. E voltou às 3 horas da madrugada. É a fofoqueira. Então, primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o complemento daquilo que você está dizendo. Isso é uma frase na ordem direta. Essa frase vai tornar muito mais fácil com que o seu interlocutor ou o seu leitor entenda o que você quer dizer. É uma dica simplesinha, curta, mas que funciona muito bem. E como melhorar no dia a dia, por exemplo, o nosso vocabulário? Eu sei que a leitura é a grande dica, mas como ser perspicaz para perceber, por exemplo, numa conversa, num contato social, num grupo novo que você não conhece, esse posicionamento. Como que hoje, pessoas não em tenra idade, enfim, uma grande maioria das pessoas consegue melhorar esse vocabulário, Tânia? Olha, eu fazia uma brincadeira, eu e uma amiga, a gente fazia uma brincadeira na escola quando éramos crianças, nós inventamos, mas depois eu dei uma aprimorada. Nós queríamos falar de maneira com que os nossos coleguinhas não entendessem.
Então, a gente fazia uma meta. Todos os dias, a gente escolhia tantas palavras no dicionário que eram difíceis, e depois a gente chegava na escola e ficava conversando com usando aquelas palavras. E aí os outros não entendiam e nós éramos assim meio elitizadas, entendeu? Mas aí... O dicionário que as famílias... O dicionário, as famílias tinham em casa, uma prateleira em capa dura que não existe mais hoje, né? Mas a gente tem dicionários digitais, tá? Então uma coisa muito esquecida, coitadinho dele, é o dicionário, gente. Não esqueçam do dicionário. Eu tenho um exercício que eu passo para os meus mentorados, que é você escrever uma frase com o seu vocabulário normal do dia a dia, depois você vai ao dicionário e vai pegar os sinônimos daquelas palavras e vai começar a escrever, tipo, 10 frases com os outros sinônimos. Isso vai fazer, é divertido, é interessante você fazer isso, e você vai descobrindo outros modos de usar aquela palavra, outros sinônimos, que dão até outro sentido para aquilo que você está dizendo. Então, ontem eu assisti um vídeo que eu achei muito interessante, esse uso, por exemplo, dos sinônimos, né? Uhum. Então, a clareza do uso por exemplo, dos adjetivos. Então, aquela moça é bela. Bela é geral, né? Bela. Uhum. Ela é bela porque ela é bela fisicamente, ela é bela porque ela tem uma beleza interior, ela é bela porque ela faz caridade. Por que ela é bela? Então, a clareza e a amostragem desses adjetivos, que ela seja realmente filtrada. Ela é bela porque ela tem a pele muito bonita e o cabelo vigoroso. Ela é bela porque ela faz serviço comunitário e cuida do asilo do bairro. Então, a clareza no uso. E eles são inúmeros, né? Uhum. E tem gente, inclusive, né, eu trabalho com alguns jornalistas, alguns poucos que ainda prezam pela sua profissão, trabalho muito a questão dos adjetivos também, porque o jornalista, por exemplo, ele não deve usar adjetivos, né? Então, assim, você falando dos adjetivos, eu lembrei agora. Então, é necessário saber usar, você ter uma gama extensa, né? Aquela coisa do cantor lírico, que tem todas as ferramentas para brincar com a voz e usa só o que é necessário no momento adequado. Então, quando você tem esse conhecimento amplificado, você sabe usar. E está vendo o bom uso e o mau uso. O mau uso. Entendeu? Então é isso que você está dizendo. Já o jornalista, jamais ele pode usar adjetivo como que tem acontecido ultimamente. Ele deveria ser imparcial, a linguagem dele deveria ser imparcial. Coisa rara hoje em dia. E né, talvez as pessoas não percebam isso, Tânia, porque Sim. Eu recentemente li um livro exatamente sobre isso. O label, né? Então, você quando vai descrever a pessoa, você já taxa. Hoje, atualmente, os adjetivos estão sendo amplamente usados de maneira manipulatória, para manipular o entendimento da grande massa sobre coisas que acontecem. Como eu disse, no jornalismo, o jornalista jamais poderia usar adjetivos, né? Isso aí da escola do jornalismo, né? Já deveria, não sei se hoje é ensinado, já não sei como é que está, porque virou, né, uma coisa, qualquer coisa vale, né? Mas um jornalismo sério, ele leva em conta que o jornalista não deve usar adjetivos, ele não deve emitir opiniões. Apesar que eu fiz um trabalho sobre isso, não existe imparcialidade no jornalismo. Um piscar de olhos, sabe, colocar os olhos para um lado, isso é já uma manifestação da sua opinião sobre aquela notícia que você Sim. está dando. Né? Então, não existe imparcialidade 100%. Mas o que está acontecendo hoje é manipulação da informação por meio de adjetivos e opiniões no jornalismo. Então, a importância da linguagem. Exatamente. Tânia, e nós estamos falando um pouquinho da precariedade da língua portuguesa aqui no nosso país. E o que você assiste, por exemplo, de brasileiros que moram na Itália? Como que a nossa língua lá fora é usada? Talvez muito pior do que aqui, né? Ai, agora me deu uma dorzinha. Patrícia, os brasileiros que moram na Itália, né? É disso que você está me perguntando aí. Precário. Português muito, muito precário, aqueles que eu vejo nas redes sociais, porque eu participo de grupos do Facebook como curiosa. Não, eu não sou uma pessoa participativa, eu não tenho nem tempo para isso, mas eu observo, eu sou observadora até para ver como é que está esse aspecto. Terrível, terrível, terrível. E tem brasileiros que vão para o exterior se dizendo professores de língua portuguesa e vou te dar um exemplo, até comentei com você outro dia, vou falar para vocês. Por isso que eu puxei o assunto. Existe, eu não vou citar nomes, obviamente, mas existe um grupo no Facebook de professores, vou colocar entre aspas, porque eu não sei se são realmente professores graduados, né, com currículo, mas se dizem professores de língua portuguesa. E outro dia, observando este grupo, a moça, uma jovem, assim, de cima da sua certeza, né, e de cima de todo o seu conhecimento, ela estava dizendo para os professores que dão aula de português para estrangeiros que existe o verbo coisar, tá? Então, eu fiquei, o quê?
Né? Aí ela, não, o verbo coisar é amplamente utilizado no Brasil. Ainda amplamente utilizado no Brasil. O brasileiro usa coisar para tudo. Então, em vez de ele dizer, vamos tomar um café, ele diz, vamos coisar? Eu fiquei olhando aquilo, né? Eu falei, gente, né, como uma pessoa dessa, será que ela tem formação para estar ensinando isso para os estrangeiros? Então, nós temos duas coisas. Temos os brasileiros que se comunicam em português pessimamente nas redes sociais. Então, provavelmente esses brasileiros já não tinham um português bom aqui quando foram para lá, e aí foram perdendo mais ainda. E tem essas pessoas que se dizem professores de português que ensinam o português completamente errado para os estrangeiros, né? O que me dói bastante. Porque eu, como professora, eu vejo uma coisa dessa, eu fico com pena de quem paga para ter aulas com essa pessoa. É assim. Tânia, e historicamente, a má valorização do ensino via professoras, né? Que o Brasil tem essa deficiência, os professores são muito mal pagos, né? Tem diferença na Itália, por exemplo? Não, isso é mundial, aspecto, né? Não, eles são mal pagos. São bem mal pagos. Que assim. passa um pouco por isso, né? A não valorização É. assim como em outras áreas, mas a do português possivelmente seja, eu acredito que a mais crítica, exatamente por estarmos tratando da nossa língua mãe, né? O que eu vejo assim, que os professores italianos, eles não são... Os professores e os médicos, até quero fazer essa observação, porque os médicos aqui, eles têm uma aparência de ricos, né? Você vai a um consultório, ele é muito bem decorado, ele é sofisticado. Lá não, você vai a um consultório médico, ele é um lugar super simples. Então o médico lá é um trabalhador comum, sabe? O professor lá, a mesma forma, ele é um trabalhador comum. Ele não é de elite, mas ele ganha o suficiente para viver bem. Né, decentemente, não é rico, mas também não é pobre, tá? E é uma carreira que atrai poucas pessoas, ou não? Porque no Brasil tem atraído muito poucas pessoas, né? Lá menos, existem ainda pessoas que se interessam por ensinar por conta do amor que eles têm pela cultura deles. Então existe aí um outro fator, tá? Eu vejo muito que aqui no Brasil, assim, é fácil arrumar emprego de professor. Sim. Entende? É pela facilidade de você conseguir uma colocação. E aí você ganha lá, mesmo que você ganhe pouco, você vive, né? Você tem um emprego que te dá algum dinheiro. No meu caso, eu saí do ensino público, pelos motivos que eu já citei, eu fui para o ensino privado, vivenciei os mesmos problemas, e mais tarde aí eu comecei a estudar, fazer especializações e tal, para trabalhar com adultos, com pessoas que já estavam na graduação. Porque nas escolas por onde eu passei, nas escolas privadas, eu senti isso, não estou dizendo que isso é uma máxima verdade, mas eu senti que o aluno, ele é mais cliente do que aluno, entende? Ele é um cliente, ele não é bem um aluno. Já na escola pública, ele é uma massa de manobra, tá? Então, eu fui me desencantando com a escola pública para adolescentes e depois com a escola privada. Fiquei bastante frustrada, porque, como eu disse, eu escolhi essa profissão desde pequena, foi uma coisa que veio comigo, não é? Eu não resolvi ser professora para ganhar um troco, para ter emprego fácil. É mesmo por acreditar, pelos meus valores. Tânia, para encerrarmos, eu tenho no seu currículo alguns dos livros que você publicou. Depois do encerramento do nosso bate-papo, que está muito gostoso, o pessoal da equipe da produção vai colocar, então, os links e os nomes dos seus livros. E eu gostaria que você falasse rapidamente deles. Bom, o primeiro livro que eu escrevi foi de gramática, de gramática da língua portuguesa, porque os meus alunos me perguntavam, num determinado momento, eu dava cursos privados para quem ia prestar concursos. E aí eles me perguntavam, me indica um livro de gramática, e eu comecei a achar um pouco difícil indicar um livro que fosse fácil de assimilar, que usasse uma linguagem mais simples. E aí eu resolvi escrever, então, este livro que se chama Português Facilitado. Ele tem toda a gramática da língua portuguesa, com uma linguagem... Está na Amazon. Está na Amazon, está na internet, em vários, no Mercado Livre também, tá? Então, basta escrever ali no Google Português Facilitado Tânia Neves, aí sai ali todos os lugares onde ele está à venda. E ele tem exercícios... Então, tem o gabarito depois para a pessoa conferir. Ele é muito... para ser usado. É aquele livro que eu quero ver, esse livro com as orelhas, com anotações, sabe? Usado, gastinho mesmo. Ele é feito para isso, de trabalho. Depois eu fui escrevendo outros livros digitais, sabe? Porque eu vejo que o mercado consumidor do tipo de livro que eu escrevo, digital é mais fácil de ter acesso. Claro. Aí eu escrevi um livro, Como Usar a Crase, Como Usar a Vírgula, um outro livro, Os 50 Erros Mais Comuns de Quem Escreve,
e por aí vai. Eu tenho alguns livros para ajudar no dia a dia, para contribuir um pouco para a melhoria da utilização da nossa língua portuguesa. E você também tem a plataforma de cursos online. Tenho. Que nós vamos deixar também o link. Porque assim, eu me considero uma pessoa inaposentável. Eu criei agora essa palavra. Então, eu já sou uma idosa, me respeita, e eu já estou quase para me aposentar, mas aí eu não me conformo com essa ideia de me aposentar, então eu resolvi montar uma plataforma na qual eu ofereço cursos. Aí tenho cursos de entrevista de emprego, cursos de como fazer uma redação que aprova no processo seletivo, tem esses livros que eu falei, tem um curso também chamado Reciclagem Gramatical. Esse curso não é de língua portuguesa, aquele curso longo, é para quem trabalha, para quem quer melhorar o seu português do dia a dia. Então é Reciclagem Gramatical. Tá? Então, todos esses cursos estão disponíveis na minha plataforma, basta entrar no meu site, cursostanianeves.com.br. O pessoal da equipe também vai colocar na legenda, e muito obrigada pelo teu tempo, disponibilidade, pelas dicas, pela tua experiência, e que tenhamos mais professoras de português nos ensinando coisas boas. Muito obrigada, foi um prazer mesmo estar aqui com vocês. Eu só queria finalizar com uma frase de um filósofo austríaco, Wittgenstein, que ele diz: os limites da minha linguagem são também os limites do meu pensamento. Fica a reflexão.